Olá pessoal, hoje estou aqui para falar de um clássico. É o livro que me levou a basicamente colecionar Os Economistas, que é uma edição da Abril, eu tenho a edição 1 e 2, e dentre elas a primeira edição que eu comprei foi justamente A Riqueza das Nações. Como essa minha coleção está no interior, vou mostrar um livro que eu tenho aqui. Essa é a edição que eu tenho em BH, tem umas 5 edições dela, de tanto que eu gosto desse livro, foi um livro introdutório quando eu tinha ali uns 17 anos, e hoje eu percebo que tem algumas falhas, obviamente, e por isso que eu recomendo outra leitura, que é dos Proto-Austríacos a Ming, que mostra que também, erroneamente, é atribuído a Adam Smith o título do pai do liberalismo e não a Escola de Salamanca, como deveria ser. Bem, vamos começar falando do que se refere à primeira parte. É justamente a parte onde Marx consegue criticar esse livro, que é o conceito de Adam Smith sobre a divisão do trabalho. Certo, quando você divide o trabalho, você gera mais especialização e gerando isso naquele contexto da década, do século, né, que eles viviam, que era o início da Revolução Industrial, você conseguia ter uma alavancagem dentro da produção. E isso era algo positivo para a época. Então, em vez do cara demorar 3 horas para fazer um item, ele junto com outros fazendo só um tipo de movimento, tempos e movimentos do Chaplin, aí, depois estudado por Fayol, né, na teoria clássica da administração e demais, né, Taylor também, implica que, tipo assim, se tornavam-se mais eficientes, né? Depois você via que hoje não é mais bem desse jeito que funciona a dinâmica de trabalho, porque esse trabalho foi todo automatizado. E isso gerou um impacto na época que permitiu as empresas concentrarem as melhores técnicas dentro de um campo específico, permitiu esse produto que era demorado 3 horas para ser feito em 2, depois 1 e meia, depois cada vez menos. E o exemplo clássico do livro é que ele fala da fábrica de alfinetes, né? Onde a produção era dividida em várias etapas e cada uma pessoa realizava um trabalho específico. E a produção aumentou drasticamente depois dessa divisão do trabalho que fazer todo o processo sozinho, porque a pessoa ficava mais especializada. Ser especialista em algo, até nos dias de hoje, é algo muito específico, mas não quando é um trabalho extremamente manual que qualquer pessoa pode fazer, porque isso não agrega necessariamente valor ao trabalho. Varrer o chão não. Se a gente colocar, por exemplo, uma pessoa para varrer cada cômodo, vai ser mais eficiente, mas mesmo assim, uma pessoa consegue fazer isso. Hoje a gente tem até robôzinho que limpa, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte: especialização é boa quando você se torna o melhor especialista da área ou aquele que gera mais valor para o indivíduo. Então, quando a gente vai pegar referências, a gente vai pegar, por exemplo, uma venture capital, qual que tem as melhores empresas, menor taxa de startups sendo falidas, fechadas, e quantos que foram vendidos por milhões. A gente pode pegar, por exemplo, se você tem um problema, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia, você vai buscar sempre o cara que é referência, e você vai pagar o preço que for, dependendo do serviço. Se seu ambiente de trabalho foi invadido por hackers, você vai buscar, sim, ter um apoio, né, do melhor profissional da área para recuperar os dados. E não, não foi patrocinado pelo HD Doctor, mas recomendo caso precise. Agora, uma das coisas que até os austríacos, os austríacos não, a escola de Salamanca falava que nem Deus poderia precificar o preço dos itens. É muito engraçado, porque eles já percebiam que a dinâmica de mercado era diferente em cada país. E cada país conseguia, né, cada região conseguia ter uma produtividade melhor em algo. E se a gente for ver, o que é necessariamente o livre mercado? É juntar onde funciona melhor as dinâmicas de produção e deixar com que regulamente o preço sozinho. Então, se eu vou vender algo para você que você está precisando muito, o preço necessariamente vai subir. Então, a metáfora da mão invisível, que Adam Smith usa e é amplamente divulgada e conhecida, é justamente que, tipo assim, essas trocas voluntárias não precisam de alguém fazendo a mão de ferro, colocando um preço específico. Ela vai, por quê? Porque a pessoa tem algo que o outro quer e vice-versa. Se o seu bem ou serviço vale mais do que o meu dinheiro, eu vou comprá-lo. Não sou obrigado a comprá-lo. Isso parte do princípio do livre mercado. Se eu preciso de algo, eu vou buscar a maneira mais eficiente, tanto de produzir,
quanto de vender. E a pessoa vai buscar a maneira mais eficiente dela comprar. Tanto que se eu produzir um produto que ninguém quer, obviamente eu vou falhar. Então, quando nós temos fiscais, inclusive de pesos, fiscais do Sarney, a gente vê uma general falta de produtos e serviços ou uma piora deles. Por quê? Porque a pessoa não vai produzir na mesma qualidade ou no mesmo tempo, por um preço que é abaixo do que ela realmente precisa para a sua subsistência. Então, se eu produzo 80 produzir esse bem e ficar no 0 a 0, se o governo colocar para mim que eu preciso produzir vender a 80, mas por que eu vou produzir? Ficar parado vai dar na mesma. Então, a importância do mercado se autorregular é justamente essa. Por quê? Porque o governo não sabe, ele não consegue saber o que é melhor para a população. A população muda, pode pegar uma percepção do passado, mas os gostos do passado não são mais os gostos do presente e vice-versa. Pode surgir, quando você deixa a mão invisível, você fomenta a criatividade do empreendedor e fomenta também com que ele possa produzir um novo produto que venha dominar o mercado. E isso ajuda muito, tipo assim, quando a gente tem vários produtos bem-sucedidos, quando a gente tem várias empresas bem-sucedidas no país, com que, aí vem a terceira lição, que esse país e essas pessoas gerem um acúmulo de capital. Por que a Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial? Porque tanto os empresários da época quanto o país, eles tinham uma poupança investida, tinham um tesouro direto ali, uma reserva governamental, uma reserva de empreendedores, que puderam fazer com que fossem reinvestidas em fábricas, em equipamentos, para justamente se tornar mais produtivo e abaixar o valor dos itens. Então, quando a gente tem vários itens muito caros, então vamos pegar aí um exemplo. Se você tem meia idade, pergunta para sua mãe, para seu pai, quanto que era o preço de uma lata de leite moça na época e quanto que é hoje. É ridiculamente mais barato. Um celular, antes da privatização, né, que muita gente critica, né, com certeza, não sei por que critica, para ser sincero. Hoje, a gente não precisa colocar que a gente tem um celular e nenhuma linha telefônica no nosso imposto de renda. Antes era tão caro que precisava. Então, é o livre mercado agindo, tanto na forma dos aparelhos quanto na forma de comunicação. A gente vê até na internet hoje. Tinha as linhas de fibra ótica, hoje a gente tem a Starlink do Musk. Então, esse acúmulo de capital ele permite maior reinvestimento em maquinário, maior reinvestimento em tecnologias e maior investimento em impacto de crescimento, né? Em trabalho e produtividade. Então, o trabalho braçal fica menor, fica aparentemente mais o trabalho intelectual. Então, a gente pega um exemplo muito bom que eu adoro, a Fantástica Fábrica de Chocolate, quando o pai do Charlie é substituído por uma máquina que abotoava lá, que apertava a pasta de dente, ele foi substituído por uma máquina, e no final do filme ele aparece o quê? O cara consertando a máquina que havia substituído. Então, as dinâmicas de trabalho vêm a mudar de acordo com que o trabalho ele é fomentado pelo acúmulo de capital. As novas tecnologias vêm pelo acúmulo de capital. Aí nós temos a crítica de Adam Smith ao mercantilismo. Porque o mercantilismo era basicamente o capitalismo provido através dos estados. E os estados queriam em suas reservas, por exemplo, metais preciosos. Só que a crítica dele é principalmente que a riqueza não é determinada por quantos metais preciosos um país tem, mas sim a sua capacidade de produzir riqueza. Então, hoje tem países que produzem riqueza e a riqueza não necessariamente é algo físico, pode ser um serviço. Por exemplo, qual que é uma das empresas mais valiosas hoje do mundo? É a Apple, a Nvidia, que produz peças para computador, IA e tudo mais. Então, a inteligência artificial é uma geração de riqueza enorme. E temos que aprender com isso. Não é algo que, tipo assim, um país deva investir, deva acumular. Não, deixa o mercado livre para quê? Estimulando a concorrência vai aparecer melhores players no mercado. A gente tem, por exemplo, ali
a SpaceX, igual eu citei, tem a Blue Origin do Jeff Bezos, tem ali junto com a Xiaomi, a Samsung, junto com a Apple. Então, o livre comércio possibilita mais concorrência significa mais reinvenção de produtos melhores e de melhor acesso. A intervenção estatal, ela tende a baixar o nível de concorrência e aumentar o valor dos produtos. Então, quando a gente tem essa questão até do governo proteger a sua indústria nacional, de forma até negativa, porque nós não conseguimos que outros concorrentes venham e melhore até a nossa dinâmica nacional de produção. E se nossa produção é uma merda naquele produto, sendo bem sincero, deixe de produzir. Vamos focar naquilo que nós somos bons. Então, o Brasil é bom o quê? Agronegócio. Obrigado, Alisson Paulinelli. Vamos produzir agronegócio. Ah, mas é só um commodity. Tá bom. A gente é bom em indústria de transformação? Não é? Ah, em qual região? Então vamos focar naquela região. Não na Zona Franca de Manaus, que é um dos maiores desastres que já aconteceu no nosso país. E é mais ou menos isso. E também, para finalizar o livro, Adam Smith reconhecia que, por mais que o Estado, isso é a opinião dele, não minha, mais que o Estado tivesse certas funções para fazer, ele tinha que ter uma certa limitação. Então, a defesa nacional, a gente, olha, por exemplo, a dinâmica que está Israel agora. Precisamos de uma defesa nacional forte, caso haja algum invasor. A gente entra em guerra de novo. Lógico, o Brasil tem uma dinâmica diferente que Israel por N motivos, mas é só um exemplo. A justiça, manter ali os direitos, a propriedade, a vida, a propriedade, a vida e a liberdade, né, bem estabelecidos. E essa segurança interna, a pessoa poder viver tranquilamente de acordo com que ela tenha esses três pilares de sua vida. Então, sim, regulação fundiária é importante, as pessoas terem seu título de terra, as pessoas, igual o governo Bolsonaro deu 400 mil títulos de terra, igual a regulamentação feita até em São Paulo de tentar dar o título de propriedade para os moradores ali de zonas mais afastadas que eles não têm. E isso é importante, porque a partir do momento que a pessoa tem uma propriedade, ela consegue se estabelecer melhor na vida. E isso é muito importante, muito, muito importante. E as obras públicas também de infraestrutura, que não são do interesse do setor privado, igual ele coloca, aí entra até um ponto de discussão que eu acho, mas ele coloca esses três principais fatores como que o Estado deveria ser o realizador. Porém, todavia, entretanto, ele não deva exceder, ele não deve impor, exemplo, qual empresa deve entrar onde e tudo mais. E uma nação é próspera quando ela produz riqueza. Ela produz riqueza com fomento de produtividade, não imprimindo dinheiro e não obtendo mais reserva mineral. É isso. Espero que tenha ficado claro as principais ideias da Adam Smith nesse livro. Estou terminando de ler a Teoria dos Sentimentos Morais. Vou trazer o vídeo em breve. E até a próxima.